Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Joga pro Universo Podcast. O convidado de hoje é Reginaldo Fonseca. Ele que é diretor da CIA Paulista de Moda, empresário, escritor, palestrante e está aí nos melhores circuitos do mundo. Reginaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal. Reginaldo, eu fiz algumas pesquisas aí sobre a sua vida e vi que no início da sua carreira você nem sempre esteve nesse ramo da moda, você começou na psicologia. Como é que aconteceu essa transição de psicologia para moda? Eu trabalho com moda há mais de 3 décadas, né? Há quase 35 anos. Imagina que há 35 anos praticamente não existia o mercado de moda. E desde pequeno eu sempre gostei da psicologia. Na verdade, eu acho que estudar o ser, né, estudar a pessoa como um todo, sempre fez parte dos meus princípios, né, dos meus pensamentos. E comecei a fazer psicologia, e eu tinha um grande amigo na época que sempre me chamava para ir numa palestra de moda. Como eu disse, moda não existia naquele momento, então não tinha a menor informação do que era o assunto. Moda para mim era somente colocar uma roupa. E tinha uma palestra de uma pessoa importante, ele ficou por vários dias, vamos, e na véspera eu resolvi ir à palestra. E nós chegamos um pouquinho atrasado, estava começando a palestra, nós sentamos nas duas primeiras poltronas que tinha ali. E eu fiquei impressionado com o palestrante, da forma que ele conduzia, da forma que ele falava. Ele era super místico e ele misturava a psicologia com o ser, com a forma de se vestir, e foi trazendo um encanto muito grande aquilo tudo. No final da palestra eu fiquei um pouquinho ali e ele trocava olhares comigo, e ele veio falar comigo assim que terminou a palestra, se eu tinha gostado. Eu falei que era algo novo, que eu não conhecia. Ele perguntou o que eu queria ser, eu falei psicólogo, e ele falou que isso tinha tudo a ver com a psicologia que ele adotava no trabalho dele, e que ele estava à procura de um assistente para trabalhar com ele. A palestra, né, ela foi no final de semana, num sábado, e no dia seguinte eu comecei a trabalhar com ele, né, no domingo. E ele está fazendo um evento muito grande, uma ação que viajava pelo Brasil todo, e eu fui assistente mesmo, de começar por baixo, de varrer o chão, de organizar, de trazer as pessoas, né, de receber as pessoas. E trabalhei com ele, né, por volta de 1 ano e meio. E eu me lembro que acho que uns 5, 6 meses depois, o figurinista, na época não era produtor de moda, era figurinista mesmo, que vestia as modelos, que era um grande concurso de modelos, faltou. E eu fui nas araras e não tinha o que fazer, estava toda a equipe, fotógrafo, maquiadora, as modelos tinham que vestir, e ali eu tive meu primeiro contato com a moda, com a produção. E de lá para cá eu não parei. A moda, quando a gente fala de moda no Brasil, é muito diferente de você estar nos Estados Unidos. As pessoas ligam moda diretamente à roupa, mas a moda está muito além disso, né? A moda é a forma que você se comporta, é a atitude que você tem, é o que você coloca no seu corpo, de acordo com a sua psicologia, com o seu pensamento, onde você vai, quem você vai encontrar. E aí fui trabalhando essas ferramentas e esses pensamentos todos ao longo desses anos. Entendi. E você acredita assim, Reginaldo, que a forma que uma pessoa se veste e se apresenta para o mundo pode afetar os resultados que ela obtém na vida dela? Totalmente, totalmente, não é parcialmente. Querendo ou não querendo, nós somos tratados da forma que nós nos vestimos. Mas a moda não é somente a roupa. O que eu levo sempre nas minhas palestras, nos meus encontros, de tratar a moda de uma outra forma. Quando nós somos convidados para uma festa, para um acontecimento, quem tem algo importante, ou mesmo para o trabalho, para uma reunião, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Com que roupa eu vou? Que roupa eu vou? O maior erro das pessoas, né? Elas colocam a roupa, às vezes a roupa mais cara do mundo, elas se olham no espelho e elas conseguem se ver somente do lado externo. Esse, para mim, realmente é um erro. As pessoas se esquecem de se olhar para dentro delas mesmas, né? De saber quem elas são, qual o conteúdo dela, o que elas vão passar para o mundo, porque a roupa, ela é simplesmente um detalhe. Se você não estiver bem interiormente, você não passa nada, né? Nem com a roupa mais top, mais importante do mundo. Então, eu sempre digo para as pessoas, se olhe por dentro,
né? Se vista da melhor forma. Você vai levar o melhor da sua imagem. É claro que quando nós colocamos uma roupa, a gente está sempre sendo avaliado. Alguém pode estar buscando influência na gente, a gente vai influenciar as pessoas, obviamente, a gente vai ser julgado, a gente vai criticado, então a gente tem que tomar um grande cuidado na hora de se vestir, tem que ser muito assertivo. E falando assim também da forma como a gente se sente ao colocar uma roupa, você acredita que determinadas cores elas podem influenciar o seu humor ou a sua segurança ou insegurança? Porque Total, cor tem vibração, né? total, total. A cor já está ligada ao fator energético, Uhum. por mais que ela esteja na moda, né? Eu dou alguns exemplos. Ah, você quer estar tranquilo, você quer estar equilibrado, com paz, vai colocar uma roupa branca, né? A roupa branca, ela te acende, ela consegue buscar no seu íntimo. Se você colocar o verde, você vê que a maioria dos hospitais hoje, eles adotaram a cor verde, né, para os médicos, Verdade. porque é a cor da cura. Né? Aqui em casa, se eu estou resfriado, se eu não estou muito bem, a minha secretária coloca lençóis fronhas verde. Que legal. Ah, o azul, né? O azul conecta a gente com o alto, ele traz um equilíbrio para a gente. O laranja é criatividade. Se você coloca laranja, é aquele dia que você precisa ser muito criativo, você vai colocar uma cor laranja. O vermelho, não precisa nem falar, é a cor mais quente, é a cor do sexo, deixa a pessoa muito mais sexy. Então, cada cor, o preto, ele fecha muitas pessoas. Alguém que tem o hábito de usar somente roupa preta, ela é uma pessoa muito fechada, fechada com ela mesma. Ela não consegue se abrir para o mundo. Então, é, a pessoa tem que entender um pouco de cor. A internet tem muitos assuntos interessantes, mas a cor, ela tem essa conexão direta com a nossa forma de ser, de se vestir, de se mostrar. Uma pessoa que está passando por um desafio, se sentindo triste, que não está conseguindo ali ter aquela motivação para acordar de manhã, qual seria a melhor cor para essa pessoa utilizar naquele dia? Primeira coisa, a pessoa tem que acordar logo cedo e abrir a janela e deixar o sol entrar. O sol é luz. Né? A pessoa que está para baixo, está down, está depressiva, ela precisa ir para a luz. A luz, ela muda completamente a vibração da pessoa. E minha dica, cores claras, sempre claras. E o ideal é misturar, pode ser estampado, pode ser mais de uma cor, pode ser uma brincadeira de cores claras para cima. Esqueça o preto, o cinza, o marrom, né? Coisas que você vai ter uma outra conexão. Né? O ideal para mim, a minha sugestão, é sempre o branco e o azul. Mistura o branco e o azul, que isso vai trazer um certo equilíbrio para você. Então, o Roberto Carlos tem ali uma questão energética por detrás das escolhas dele. Conectado. Ninguém está em um lugar de posição, né, sem todo um Aham. estudo por trás. Né? O Roberto só usa azul e branco. Né? A casa dele é toda clara, toda em azul e branco. Então, tudo tem uma ligação muito grande. Né? A cor, ela tem um impacto, né, na nossa forma de ser, ou seja, no nosso espírito, no nosso corpo e na nossa mente. Com certeza. E muitas pessoas hoje em dia, com a correria, né, com a internet, com globalização e tal, elas acabam não tendo esse tempo para olhar para dentro e para olhar ao redor delas, porque às vezes elas imaginam: "Nossa, muitas coisas estão sucessivamente dando errado na minha vida, mas o que está acontecendo?". E elas não conseguem enxergar que é esse primeiro momento pela manhã, como você disse, de abrir a janela, que são essas escolhas por detrás das cores, por detrás dos até mesmo dos móveis da casa, da posição dos móveis, tudo aquilo que você coloca na sua vida acaba interferindo. Então, por exemplo, alguém que esteja passando por dificuldades, na questão de cor, você acabou de dizer que não é para usar muito, assim, cor escura, preta, porque fecha a pessoa, é bom se abrir. Se a pessoa estiver procurando um relacionamento, ela tem que ir para o vermelho, para o rosa? Como é que funciona isso? Jéssica, na realidade, ela é um conjunto de coisas que a gente tem que Uhum, analisar, né? Aí a gente vai para um lado mais holístico, sim. mais da psicologia mesmo. Tudo nasce dentro da gente, tudo começa dentro da gente. Tudo está baseado nos nossos pensamentos.
As pessoas, elas estão vazias, as pessoas estão perdidas em relação a tudo, porque o mundo está mudando de uma forma louca e veloz, e muitas vezes nós não conseguimos acompanhar isso. O ser humano, ele processa exatamente como um forno de micro-ondas. Como o forno de micro-ondas processa? Como ele cozinha, assa, esquenta? De dentro para fora. O ser humano precisa processar de dentro para fora. A sua maior beleza, o seu sex appeal, tudo, tudo seu, a sua riqueza, ela está lá dentro. Então, antes de colocar a roupa, de colocar a melhor cor, de ser sexy, ou de ser atraente, ou de estar na moda, ou de ser aceito, de não ser criticado, a pessoa precisa ter esse olhar interno, né? Quem eu sou? O que eu estou levando para o mundo? Como as pessoas estão recebendo a minha imagem? Né? Que imagem verdadeira eu quero passar? Isso não é só a roupa. Tem gente que acha que ter o melhor carro, o melhor relógio, a melhor roupa, ela vai chegar antes de qualquer pessoa. Isso também é um grande erro. Nada chega antes da gente. Né? Nós chegamos, independente do carro, da roupa, da cor. Então, para a gente ser mais assertivo em relação à vida, a viver esse momento, a minha principal dica é: se aceite como você é. Se ame de verdade. Busque dentro de você o melhor de você, a sua melhor versão. A partir daí, descubra o seu estilo pessoal, o que tem a ver, o que combina contigo, o que te favorece, te deixa mais alto ou mais baixo, mais gordo ou mais magro, mais novo ou mais velho, mais feio ou mais bonito. Tenha pequenos conhecimentos da moda. Assim você consegue trabalhar no seu lado interno, onde você tem os seus principais tesouros, você consegue adaptar a circunstância, ou seja, a moda, onde você vai, quem você vai encontrar, e estar bem de cabeça, porque não adianta você ter tudo isso e sua cabeça não está legal. É a mesma coisa de uma pessoa que termina um relacionamento, está sofrendo, fala assim, eu vou para Paris. Ela vai estar em Paris sozinha, sofrendo, porque ela não está bem. Então, assim, nós precisamos aquilo que o yoga trabalha, né? É o equilíbrio, que eu falei agora há pouco, é o equilíbrio do corpo, do espírito e da alma. Certo. E agora mudando um pouquinho, a gente falou de cor, eu tenho uma história muito bacana, porque no começo da minha vida profissional, meu primeiro trabalho foi um brechó. Minha mãe teve um brechó em Caçapava, Uhum. lá nos anos 2003, mais ou menos, 2004 foi meu primeiro emprego, e naquela época tinha muito preconceito com roupas usadas, né, com 13, 14 anos, eu falava que trabalhava em brechó na escola, as pessoas davam risada, mas a minha mãe me ensinou muito sobre não me importar com isso e entender, hoje o termo é muito popularizado de moda sustentável, mas naquela época era gente pobre que utilizava roupa usada. E lá eu comecei a aprender sobre essas questões, de tecido, de como você, se veste, os tipos de estilos que você pode montar em si mesmo. Só que tem uma crença que todas as pessoas que vinham comprar sempre diziam: "Ah, essa roupa não é de gente morta não, eu não quero usar uma roupa usada, porque a energia dessa roupa vai estragar a energia da minha vida, vai bagunçar a minha realidade, eu não quero usar a roupa usada de uma outra pessoa". A sua visão de que está nesse mundo e que também entende espiritualidade, Reginaldo, como é que você enxerga, o ato de usar roupas usadas, de se comprar roupas que já foram de uma outra pessoa, sejam elas vivas ou que já passaram para um outro plano? Perfeito. Como eu já disse, as coisas mudaram Uhum. completamente. E nós vivemos num mundo onde o consumo é muito mais consciente do que há 20 anos. As pessoas estão encarando essa nova realidade. E além de viver no consumo consciente, onde você realmente compra aquilo que você quer, que você precisa, você também está vivendo num mundo mais sustentável. Ter um brechó hoje, certamente você faria muito mais sucesso do que há 20 anos. Com certeza. Energeticamente, isso não tem nenhum problema. Lava a roupa. Né? Porque uma pessoa
que foi boa, que fez o bem, e que ela partiu, foi para o outro plano, ela não tem mais nenhuma ligação nem com a roupa, nem com a casa, nem com o carro, nem com a conta bancária. Isso não existe. Então, a partir do momento que você lavou a roupa, né, você desconectou, não tem uma conexão com quem usou. E se a roupa chegou até ali, a um brechó, se a roupa não faz mais parte da pessoa, ou a pessoa abriu mão porque aquilo não era mais legal para ela, ela não usava mais, ou porque ela não está aqui em vida para poder usar, né? Então, essa simbologia de que alguém morreu, não. E se, por exemplo, você doou seu órgão, seus órgãos, Uhum. você doou o seu coração, você partiu, doou, alguém recebeu, olha que lindo, não é? Alguém vai Uma continuar continuidade, né? gigante, né? Então, eu posso dizer, eu estou precisando de um rim, eu estou precisando do fígado, eu estou precisando de um coração. Então, eu posso receber de qualquer pessoa. Aí é muito claro, né? Para a pessoa me doar aquele órgão, ela tem que ter partido. Mas eu não Uhum. posso usar a roupa dela. Você entende que é contraditório? Ah, é Né? uma Então, crença popular não bem faz muito, limitante, né? não faz muito sentido. As pessoas devem sim, podem usar roupas, não vejo nenhum problema, absolutamente. Certo. E Reginaldo, falando dessas mudanças da moda ao longo desses 30 anos, então comprar em brechó há 20 anos era uma coisa, hoje em dia é trend, é cool, é sustentável. Se você fosse começar hoje em dia, 30 anos depois do seu início, como é que você reiniciaria a carreira? Você manteria no mesmo nicho? Você migraria para algo diferente? O que você faria se você tivesse que começar do zero em 2023? Na realidade, eu faço 1 milhão de coisas, né? Por mais que o meu core business seja moda, eu estou ligado em outros projetos, né? Projetos Conta um pouquinho pra gigantes. gente. Ah, eu tenho projeto social, né? Desenvolvo projeto social na África, aqui no Brasil. Eu tenho coisas da família, né? Os nossos projetos, nossas coisas imobiliárias. Mas assim, mas moda é uma coisa que eu gosto muito, que me atrai, que eu me dedico muito. Eu passo uma boa parte do meu tempo trabalhando com moda. A vida, ela ensina tudo para a gente, né? Se eu começasse hoje trabalhando com moda, eu adoraria começar com a expertise, com a vivência, com a capacidade, com a sabedoria que eu tenho hoje. Eu iria muito mais longe nos próximos 30 anos, né? Mas se eu tivesse que começar hoje, mesmo que eu tivesse outras coisas, né, como eu tenho outros projetos, eu trabalharia com moda. Eu acho que a moda ela faz parte das nossas vidas. As duas maiores e mais importantes necessidades do ser humano é se vestir e comer, e nós precisamos fazer isso todos os dias, na dose certa, com sabedoria. Então, essas coisas me chamam muita atenção, despertam o meu interesse. E agora eu falo assim, eu faria de forma diferente? Não, né? Eu faria com mais sabedoria, né? Eu teria uma vivência, uma expertise muito maior do que há 30 anos. E assim, a expertise a gente acaba construindo através dos desafios, né, porque quando a gente passa por um desafio, por um problema, é que a gente aprende a se flexibilizar e a ter, ali uma capacidade de se reinventar para poder transformar aquilo em uma solução. Ao Exato. longo da sua jornada, tanto pessoal quanto profissional, Reginaldo, qual foi o seu maior desafio e como você fez para superá-lo? Nossa, eu tive tantos desafios. Um top A vida, 2, a top vida 3 ali que dê para falar. Bom, eu saí da casa dos meus pais, de São Paulo, quando eu tinha 21 anos. E resolvi vir para São José dos Campos. Eu tinha 3 cidades, né? Que eu pensei, quando eu pensei em mudar, tinha 3 cidades: Ribeirão Preto, São José dos Campos e Curitiba. Como eu tinha um amigo que morava em Cachoeira Paulista, eu sempre passava por São José. Um dia eu resolvi parar, conheci pessoas e falei: é aqui que eu quero mudar a minha empresa e mudar de casa, e eu vim para cá. Um ano depois, eu fui fazer um workshop em Aparecida. Acho que esse foi o maior desafio da minha vida, mas o que me fez acordar. E eu me lembro que era um workshop, era sexta, sábado e domingo. E no domingo de manhã, eu fui na torre de TV lá de Aparecida com um amigo que estava dirigindo o meu carro.
e para poder ver a cidade do alto, porque um dia antes a minha equipe tinha ido até lá e falou que era um lugar lindo, incrível, e era quase 300 metros, uma serra, um barranco, e ele foi manobrar o carro e ele se perdeu, acelerou, o carro caiu na Nossa. ribanceira. O carro despencou 300 metros. E engraçado, quando eu estava subindo para ter essa vista da cidade, aí está falando de um lugar muito místico, muito mágico, muito energético, muito religioso, que é Aparecida. E passaram tantas coisas pela minha cabeça, eu não tinha nenhum entendimento da espiritualidade, de saber o que era. Claro que assim, a minha formação sempre foi religiosa, católica, né, de fazer primeira comunhão, crismas, fui batizado com a minha família, então não tinha nenhuma noção de espiritualidade. E ali acho que foi o start, né, para um novo começo, acho que foi o divisor de águas para a minha vida. Naquele momento eu entendi o processo espiritual e eu comecei a estudar o budismo, o espiritismo e outras religiões, e acho que esse momento foi o momento mais transformador da minha vida como pessoa. Nossa, e que lição que você tirou através disso? Como é que você utilizou essa experiência, essa lição, para você continuar seguindo adiante nos seus próximos projetos pessoais e profissionais? Na realidade foi um choque, né? Eu acho que Uhum. ali eu entendi os mistérios da vida, a necessidade, a importância de viver. Percebi claramente que eu tinha muitas coisas para fazer, senão a minha vida teria sido eliminada, teria acabado ali aos 22 anos. Eu era muito jovem, né? Uhum. 22 anos a gente praticamente uma criança. Hoje, a pessoa se diz adulta aos 22 anos, mas não é, sabemos que não é bem assim. Imagina isso com um mundo que não tinha essa velocidade, né, há tanto tempo. Sim. Então, eu acho que ali foi o momento do encontro do Reginaldo com o Reginaldo, né? Do meu interno com o meu externo, do meu psicológico, do meu emocional e principalmente do meu espiritual. Com certeza, eu imagino bem como você eu nunca passei por uma situação como essa, mas eu imagino o quanto deve ser impactante, e nesses momentos extremos é que a gente acaba, fortificando os nossos valores pessoais. E para você, Reginaldo, como é que você concilia os seus valores pessoais, como uma prioridade no seu dia a dia para você continuar crescendo espiritualmente, profissionalmente, pessoalmente? O que é que você faz para manter ali os seus valores sempre bem alinhados com o que você tem feito? É, é outro conjunto de coisas. Viver não é fácil para ninguém, né? Cada dia é um dia. É uma briga diária que você tem com você mesmo e com o mundo, com seus interesses, com os interesses alheios. Claro que eu fui descobrindo, estudando coisas que fazem sentido muito grande para mim. Hoje, né, na minha idade, com a minha maturidade e com a minha forma de ver a vida, eu ampliei a minha visão, né? Quando eu era mais jovem, eu olhava a vida em 90 graus, no decorrer da vida eu estava olhando em 180 graus. Hoje eu tento olhar a vida em 360 graus, ter uma visão do mundo, da realidade, das coisas, do momento, de mim mesmo. Há duas coisas que eu tenho que trabalhar todos os dias, que eu acho que são importantíssimas para todos os seres humanos, que é a gratidão, né? Eu não levanto da cama sem agradecer, eu não vou dormir sem agradecer, passo o dia inteiro agradecendo por tudo que eu tenho. Sou muito privilegiado no meu trabalho, na minha vida, nos meus negócios, e isso é o maior motivo de agradecer. E outra coisa que o ser humano perde, geralmente quando o sucesso chega para ele, é a humildade. Eu trato todo mundo muito bem, com todo respeito, não admito ser maltratado, obviamente. Então, acho que a humildade é uma qualidade fundamental no propósito de existir, de viver e de querer evoluir. E outras duas coisas que são muito diferentes, que as pessoas misturam muito, Jéssica, é inteligência e sabedoria. Nós podemos nascer inteligentes, muitas pessoas nascem muito inteligentes. Claro que você vai trabalhando isso com o seu estudo, com as suas pesquisas, com o que você está fazendo, com o seu trabalho, nos seus relacionamentos, você vai exercitando e aperfeiçoando a sua inteligência. Mas ninguém nasce sábio. Sabedoria é uma coisa que ela vem no decorrer da vida. E como, né, você adquire sabedoria?
tendo essa visão ampliada de 360 graus, entendendo o mundo, os seus propósitos, o propósito do mundo, do plano divino superior, do universo, se conectando, né, às coisas boas, ficando longe das pessoas que te puxam para baixo, das pessoas que são tóxicas, vibrando numa outra energia. Quantas pessoas que nós conhecemos que são altamente inteligentes e não são nada sábias? Por outro lado, outras pessoas têm tanta sabedoria e não são inteligentes. Só que você gosta de conviver com pessoas que têm sabedoria. Porque a pessoa que tem sabedoria, você conversa com ela 10 horas, parece que passou 1 minuto. Né? Pessoas inteligentes, elas falam delas, elas falam do dinheiro que elas têm ou do dinheiro que elas querem ter. Então, o ideal é que a gente consiga ter um equilíbrio da nossa inteligência com a nossa sabedoria. Então, essas coisas que eu busco trabalhar em mim e aperfeiçoar todos os dias da minha vida. E nesse mundo da moda, eu não venho desse meio, você já está inserido há muitos anos, mas existe aí uma crença que as pessoas falam, né, alguns ditos populares, que existem grupos muito superficiais. Como é que você consegue, eu não sei se isso é verdade ou não, mas pelo que as pessoas dizem, é assim que funciona. Como é que você consegue se destacar e se manter assim tão evoluído, tão sábio e tão inteligente, convivendo com pessoas que às vezes estão destoando daquilo que você tem no seu ser interior? Na verdade, eu sempre digo para todo mundo, eu trabalho com moda, mas eu não faço parte do mundo da moda. São coisas completamente diferentes. Eu sempre fiz o meu trabalho e fui dormir, fui para o hotel, voltei para minha casa. Né? Tem pessoas maravilhosas no mundo da moda, pessoas com grandes coisas para doar, para levar, para mostrar, com muita inteligência e total sabedoria, mas tem pessoas que são vazias, que são fúteis mesmo. Então, a vida ela é feita de escolhas, né? Talvez a gente não possa escolher a família que a gente vai nascer ou escolhe, não sei exatamente como é esse processo espiritual, mas você vai escolher quem vai estar perto de você. Você pode escolher na casa de quem você vai, o que você vai fazer da sua vida, se você, né, quer comer muito, se você quer se drogar, se você quer beber muito, ou se você quer ter uma vida, né, mais de equilíbrio. Então, a vida ela é feita de escolhas. A gente tem que lembrar que essas escolhas elas vão trazer grandes responsabilidades lá na frente. Então, eu sempre procurei separar o meu trabalho da minha vida pessoal. São coisas muito distintas. A forma que eu me comporto, que eu me conduzo, a relação que eu tenho com a minha família, com os meus sobrinhos, com os meus amigos, com as pessoas mais próximas e da forma que eu conduzo o meu trabalho. Eu sou muito profissional quando eu trabalho. Imagina que nós já fizemos mais de 5.000 produções, né, em vários lugares do mundo. Já tive produções que tinha 400 pessoas envolvidas ali sob o meu comando. Isso é uma responsabilidade, é uma questão de entrega. Então, para a gente adquirir uma posição profissional, antes tem que ser uma pessoa que consegue se relacionar bem com todo mundo. Com quem gosta, com quem não gosta, com quem é inteligente, com quem não é, com quem é esperto e não é, com quem é sábio e não. A gente tem que ter propósito, essa é a realidade. Né? Onde você quer chegar, como você quer chegar e quando você chegar lá, quem você vai ser. Se você continuar sendo a mesma pessoa, honesta, correta, simpática, no propósito do bem, que leva sempre uma mensagem positiva, que faz o seu trabalho com afinco, com cordialidade, com profissionalismo, você não vai ter nenhum problema, você não precisa se misturar com todas as pessoas com as quais você convive, que você trabalha. Então você acaba aprendendo a fazer um filtro, né. E falando de propósito, logo ali no comecinho você comentou sobre um projeto na África, eu fiquei bem curiosa. Conta um pouquinho sobre esse projeto, Reginaldo, de onde é que surgiu esse anseio no seu coração de executar algo por lá? Como é que tem acontecido? Em que área vocês têm atuado? Como é que está acontecendo esse projeto? Perfeito. Bom, meu sócio ele é africano, né? E eu sempre fui muito Angola. Há alguns anos nós fomos convidados para fazer a direção e a produção do Angola Fashion Week e nós colocamos esse projeto no cenário internacional da moda, fizemos com que o Angola Fashion Week se tornasse o maior evento de moda da África
E aí a gente começou a ter esse contato direto com os africanos. Estamos desenvolvendo um trabalho agora para a Guiné-Bissau, né? Um projeto que entrou para a gente bem no meio da pandemia. Imagina que no meio de 2020, o mundo acabando, as pessoas morrendo, e nós tivemos que ir para a Guiné-Bissau, né? Ficar 10 dias lá, e estamos costurando um projeto, sabe, muito voltado ao desenvolvimento social das pessoas que estão lá. Quando a gente fala de África, é uma outra realidade completamente diferente da nossa, de pessoas que precisam muito, né, de conhecimento, de experiência, de envolvimento com pessoas, né, que de alguma forma consigam levar algo a mais, mudando a forma deles olharem para o mundo e perceberem a vida. Então, a África é um lugar que eu gosto muito de trabalhar. É muito difícil, né, trabalhar na África, por ser uma cultura bem diferente da nossa, mas me deixa muito agradecido, né, de poder estar e desenvolver projetos, né, junto àquele continente. E você que teve a oportunidade de estar por lá, de conhecer um pouco mais de perto a realidade, como é que você enxerga a questão de doação de roupas para a África? Porque eu já vi em alguns casos, por exemplo, no Haiti. O Haiti, eles não têm uma economia, porque eles precisam muito, então eles recebem muitas doações, porém, essas doações fazem com que eles não tenham um giro econômico por lá, porque eles não conseguem produzir, né? Na África acontece da mesma coisa ou é um pouco diferente? Eu acho que é um pouco diferente. É, não são todas as pessoas que estão preocupadas com a África, infelizmente. Uhum. Porque geralmente as pessoas, elas querem ajudar, não vamos falar só de África, vamos falar em qualquer lugar do mundo que esteja precisando, passando por um aperto ou por necessidade. Até mesmo no Brasil, as pessoas só ajudam quando tem uma catástrofe, quando tem um problema sério. Então, as pessoas, geralmente, elas costumam ajudar quem está próximo a elas. Eu acho que falta muito para o mundo mudar. Se a gente falar de roupa, se a gente ir aqui ao deserto do Atacama, do nosso lado, tem montanhas e montanhas e montanhas de peças de roupas do fast fashion que foi produzido, não foi vendido e foi desovado ali. Por que essas roupas estão ali? Roupas boas, roupas novas, por que essas roupas não foram para a África, então? Qual é o sistema envolvido em tudo isso? Qual é o pensamento? Se transportaram para o Chile, poderia ter transportado para lugar onde as pessoas realmente precisam. Então, nós fazemos parte de um sistema global que é muito complicado, né? E que não são todas as pessoas que estão abertas a ajudar. E muitas que querem ajudar, elas até ajudam, mas elas têm interesse político, interesse financeiro, tem interesses por trás que não elevam o ser humano, os seres humanos, né, para o caminho certo. Então, falta muito. Acho que as pessoas tinham que ter um olhar realmente para a África. Eles precisam de tudo, de roupa, eles precisam, né, de medicamento, eles precisam de comida, mas tem muitos empresários com grandes movimentos que fazem um trabalho incrível, né, dirigido daquele continente, mas falta muito ainda. Certo. E voltando, assim, um pouco para o Brasil, né, nós vemos, assim, uma discrepância socioeconômica, uma discrepância, profissional, de cultural, de estudos dentro do nosso país. O que que você acha que a moda pode fazer, pra auxiliar um pouco essa transformação e evolução do nosso próprio país também? Volto no sistema. Temos um sistema muito complicado, muito errado. Mas isso não é um motivo da gente não fazer nada. Se a gente falar do mercado de moda global, a gente está falando do segundo maior mercado, né, do planeta, que gera renda, que gera emprego e que mais polui também. Se falarmos do mercado de moda brasileiro, é um mercado muito consolidado, é um mercado estruturado, um dos melhores do mundo. Imagina, nós produzimos jeans como ninguém. Você falar de moda praia, você falar de lingerie, as pessoas também não têm ideia dessa cadeia que é poderosa. Para essa cadeia girar, quantas e quantas pessoas são envolvidas, né, direto ou indiretamente, pessoas pequenas, né, como grupos de costureiras,
que trabalham no processo de facção na moda e que recebem, que pegam peças e que fazem isso na garagem de casa. Mas eu acho que ainda falta muito para o Brasil ter, ter o mercado como um todo de uma forma mais estruturada, né, pensando em tudo, né? Isso serve para os grandes grupos, né, para as pequenas marcas, de quem está lá em cima no topo ou de quem está, né, tentando, fazendo, pegando 1.000 peças para fechar na sua casa e ganhando, né, R$ 2 por peça. Certo. E, Reginaldo, agora para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que tem o seu pequeno negócio, que você acabou de falar, que faz em casa e que tem aí o sonho de construir o seu negócio dentro da moda, para aquelas pessoas também que estão nos ouvindo, nos assistindo, que precisam se apegar a algo maior para continuar dando sequência aos seus sonhos e projetos. Eu queria ouvir a sua mensagem para quem ficou até aqui com a gente. Perfeito. Bom, nós estamos vivendo um mundo certamente, né, empreendedor. Às vezes, aquela senhora que eu citei agora há pouco, que está lá, que fica trabalhando, né, 18, 20 horas por dia, às vezes, para fechar, né, 1.000 peças, ela não tem noção que ela é uma empreendedora. Eu tenho clientes, né, desde os pequenos aos grandes clientes, e o que eu percebo que as pessoas fazem o tempo todo nos seus negócios? Elas não param de reclamar. Se as coisas estão boas, estão reclamando que está muito boa, trabalhando muito. Se as coisas não estão boas, elas estão reclamando mais ainda porque as coisas não estão boas. Então, a gente tem que trocar essas palavras, reclamação por gratidão. Isso vai fazer com que você, né, comece a dar voos que nem você imagina. Então, não importa o seu negócio hoje, se ele é pequeno, se ele é grande. Né? Se é pequeno, você pode crescer imensamente. E se ele é grande, você pode cair, né, de uma forma gigante. Né? Porque estabilidade é uma palavra que não existe mais no planeta, infelizmente. Mas o mundo, ele é feito para as pessoas que querem crescer, que querem se dar bem. Então, se a gente pegar todas essas falas que eu joguei aqui durante esse bate-papo com você, e a gente colocar e trazer o que é melhor para cada um de nós, certamente a gente pode alavancar os nossos negócios e fazer com que eles sejam, né, os melhores do mundo. Depende unicamente de cada um de nós. Toda pessoa bem-sucedida primeiro começou com um passo, né, então sempre um atrás do outro, consistência e sendo grato. Se a gente eu falar para você, Jéssica, me fala agora, por favor, as 5 pessoas mais ricas do mundo. Você vai ver claramente 5 pessoas na sua cabeça. Certamente 3 ou 4 delas nasceram pobres. Começaram o seu negócio dentro da garagem dos pais e foram crescendo e se tornaram, né, empresas poderosíssimas, né, e bilionárias. Então, assim, qual é o segredo do sucesso? Primeira coisa é fazer o que você gosta, depois fazer isso com amor, né? Fazer isso, né, enfrentar os desafios da vida, colocar toda a sua energia ali para aquilo acontecer, saber que existem fases, que são processos, né, para que você consiga chegar e ter destaque. Né? Agora, o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você, pode não ser sucesso para o outro. Então, assim, você primeiro tem que saber o que você quer da sua vida. Né? Volto a falar, você tem que saber onde você quer chegar, né? Trabalhar num processo para você chegar lá e ter total consciência o que você vai fazer quando estiver lá. Isso aí, Reginaldo, que aula, Uhum. que, assim, palestra maravilhosa. Obrigado. Gratidão por todo o seu ensinamento, por compartilhar, pela sua gentileza e generosidade em passar a sua experiência de vida e a sua visão de mundo. Eu tenho certeza que todo mundo que está até aqui ao final desse podcast, foi extremamente beneficiado pelas suas palavras, pela sua energia. E quem quiser te acompanhar nas redes sociais, Reginaldo, como é que pode te encontrar?
No Instagram é mais fácil, @Reginaldo Fonseca. Simples. Legal. Eu vou deixar então aqui, pessoal, nos cards, o contato do Reginaldo. Sigam o Reginaldo no Instagram, acompanhem sua rotina, sua história de vida, seu dia a dia, sua motivação. E, Reginaldo, gratidão mais uma vez pela sua presença. Obrigada por assistirem até aqui, por ficarem até aqui conosco. Até a próxima e joga para o universo. Joga, obrigado e fique com Deus. Gratidão. Gratidão.